pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para mais um vídeo no canal e nesse vídeo de hoje eu trouxe uma reflexão muito importante que tem falado fortemente ao meu coração. Aqui em Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33 diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Eu quero que você se atente a alguns detalhes nessa história junto comigo. Porque essa história de quando Jesus anda por sobre as águas nos traz reflexões muito importantes para a nossa vida. Eu quero que você repare que Jesus pediu aos discípulos que fossem na frente dele porque ele estava se retirando para orar. E o vento balançava o barco de um e de outro lado. Então Jesus vem andando sobre as águas e os discípulos acham que era um fantasma. E Pedro, com uma atitude de desafiar a Cristo, falou: se for o Senhor, mande que eu também ande por sobre as águas. E o que Jesus disse? E quando Pedro começa a andar por sobre as águas, imagine você andando sobre as águas. Qual seria o seu sentimento? Eu ficaria fascinada, porque era verdadeiramente Cristo que estava fazendo com que eu andasse por sobre as águas. Eu imagino que Pedro, ele se sentiu fascinado, porque Jesus disse: vem, e ele começou a andar por sobre as águas. Mas é o que diz aqui, que ele começou a reparar no vento. No vento que estava balançando as ondas do mar e fazendo com que aquele barco quase afundasse. E quando ele começa a reparar naquele vento, ele começa a afundar. E aqui vem a primeira reflexão. A atitude de Pedro de reparar no vento fez com que ele afundasse. E muitas vezes na nossa vida a gente passa por situações difíceis. Situações de vento que fazem com que as ondas do mar nos façam afundar. A gente passa por esses momentos. O problema é onde tem estado o nosso foco em meio a esses problemas. Porque quando Pedro começa a andar por sobre as águas, tendo seu foco em Cristo, ele estava tranquilo, porque ele estava andando sobre as águas. Porque ele estava olhando para Cristo, aquele que disse para ele: vem, Pedro. Mas quando Pedro começou a reparar no que estava ao seu redor, no vento que estava balançando as ondas do mar, ele começou a afundar. O fato é que todos nós passamos por momentos de tempestade, por momentos em que os ventos estão balançando as ondas do mar ao nosso redor. Mas o fato é onde tem estado o nosso foco nesses momentos. Será que, como Pedro, você tem colocado o seu foco nas coisas que estão acontecendo ao seu redor? No vento, na tempestade, nas ondas do mar, nos problemas, nas dificuldades?
Ou será que, como no momento que ele estava andando por sobre as águas, olhando para Cristo, você está colocando o seu foco também em Cristo? O fato é que o nosso foco ele só pode estar direcionado em uma direção. Porque quando Pedro estava conseguindo andar por sobre as águas, o foco dele estava na direção de Cristo e então ele estava conseguindo. Mas quando ele desviou o seu olhar de Cristo e colocou o seu foco naquele vento que estava balançando as ondas do mar, ele começou a afundar. Onde tem estado o seu foco em meio às dificuldades? Quando o nosso foco é Cristo, nós conseguimos andar por sobre as águas. Porque o nosso foco está nele e ele nos capacitará. Mas quando nós olhamos para as circunstâncias, para as tempestades, para os ventos, para as ondas do mar que balançam o nosso barco, nós começamos a afundar. Vamos colocar o nosso foco em Cristo, que é o único que nos capacita a andar por sobre as águas. E um outro aspecto que eu quero que você repare nessa história é que quando Pedro começa a afundar, a primeira atitude de Jesus é o quê? Estender-lhe a mão. Como eu disse para vocês, quando não colocamos o nosso foco em Cristo, nós começamos a afundar. Mas não é porque estamos afundando em meio às tempestades, em meio ao mar, que Cristo nos abandona. A primeira atitude dele quando estamos afundando é nos estender a sua mão. Assim como ele fez com Pedro naquele momento que ele estava afundando. Estava ali, do seu lado, pronto para lhe estender a mão. Hoje, ele está aí, do seu lado, pronto para te estender a mão, para te levantar. Se você começou a afundar, ele está aí para te erguer, para te levantar novamente. Então essas são as duas lições super importantes que tem falado fortemente ao meu coração através dessa história. E eu queria trazer para vocês. Lembre-se, o seu foco precisa estar em Cristo, não nas circunstâncias. O seu foco precisa estar em Cristo, não nas tempestades. O seu foco precisa estar em Cristo, não nas dificuldades. O seu foco precisa estar em Cristo, não nos ventos que balançam as ondas do mar e fazem o seu barco afundar. Quando o seu foco é Cristo, você anda por sobre as águas. Mas quando você perde de vista o seu foco em Cristo, você começa a afundar. Mas se você afundou, Ele está aí, prontamente do seu lado, para lhe estender a mão e te erguer novamente, assim como Ele fez com Pedro, quando começou a afundar. Então é isso. Essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. Eu espero que tenha falado ao seu coração, assim como tem falado comigo. Um beijo.